Olha, a direita está brigando e Nicolas Ferreira está no centro dessa confusão. O deputado federal foi criticado publicamente por Eduardo Bolsonaro nas redes sociais e isso expôs uma série de tensões e disputas por lideranças dentro do bolsonarismo. O Nicolas agora tem sido cobrado por, supostamente, não apoiar mais explicitamente a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Isso tem feito com que aliados de Jair Bolsonaro, que antes o viam como um aliado estratégico, agora estão vendo Nicolas com desconfiança. A questão que se sobressai desse racha é a seguinte: quem depende mais um do outro? Nicolas Ferreira depende do bolsonarismo ou o bolsonarismo depende de Nicolas Ferreira? O diretor da sucursal do Metrópolis em Belo Horizonte, Rafael Veleda, está aqui comigo para analisar esse questionamento. Boa tarde, Rafa. A campanha nem começou e vamos ver que essa disputa aí do Nicolas com o Eduardo tem potencial para incendiar a direita. Você acredita que a candidatura de Flávio Bolsonaro depende do apoio de Nicolas Ferreira? Boa tarde, Rafa. Sempre um prazer falar com você e participar. Rafa, eu acho que depende é uma palavra forte, mas assim, o apoio de Nicolas Ferreira é muito importante para uma campanha. A gente sabe que na última eleição aqui no Brasil, o segundo turno foi decidido por uma diferença aí de menos de 1%. E a gente acredita que na próxima eleição vai ser bastante disputada também. E Minas é um terreno em aberto, né? É o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores, e um estado onde Nicolas Ferreira é muitíssimo popular. Nas últimas eleições, o Nicolas foi o deputado federal mais votado do país, conseguiu aí no seu estado 1.470.000 votos, tem milhões de seguidores nas redes sociais. Então o Flávio, que vem para uma campanha para desafiar o presidente que está no poder, que é o presidente Lula, ele não pode abrir mão de um apoio tão importante como o de Nicolas Ferreira, que diz que vai apoiá-lo. Mas a gente está falando aí, né, dessa confusão. O Eduardo Bolsonaro, que representa aí o bolsonarismo raiz, ou pelo menos uma ala do bolsonarismo raiz, ele veio acusar o Nicolas no fim de semana, como a gente vem noticiando, de colocar o Flávio numa espiral do silêncio, né? Não se fazer de aliado, mas na verdade ele e o grupo dele, o do Nicolas, estariam escondendo a candidatura do Flávio, segundo aí essas acusações. Nicolas rebateu postando vários cortes em que ele está defendendo o Flávio, em que ele está falando que o Flávio é o candidato que pode derrotar o Lula, e também falou que o papel dele nessa eleição é desgastar o Lula. Rafael, independentemente do espectro político que a pessoa esteja, é óbvio que o Nicolas Ferreira é um fenômeno político, seja por conta dessa votação, como você deixou bem claro, o deputado federal mais votado da história de Minas, seja pela presença dele nas redes sociais. A gente lembra de todos os vídeos que ele publica, sempre tem muita repercussão. O Nicolas ele já deixou claro que pretende continuar deputado federal, vai tentar se reeleger novamente e provavelmente conseguirá isso com grande folga. E daqui a 4 anos há toda uma expectativa de que Nicolas Ferreira possa vir como candidato à presidência, porque aí ele já vai ter a idade mínima necessária. Você acredita que esse embate do bolsonarismo com Nicolas é também uma tentativa de minar esses prováveis sonhos futuros de Nicolas Ferreira de chegar à presidência da República? E, se você concorda com essa frase, como o Nicolas tem se mostrado aí para tentar se desvencilhar do bolsonarismo? Rafa, eu acho que a gente, nessa disputa que veio a público agora, foi exposta realmente na rede entre o Eduardo e o Nicolas, o que está em jogo é uma disputa por protagonismo, por legado, por futuro do bolsonarismo. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode disputar essas eleições, não sabemos se ele poderá disputar outras eleições, e o espólio político dele já vai sendo disputado, né?
ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu Flávio Bolsonaro para representá-lo nas próximas eleições, mas tem todas as indicações dos outros candidatos, né, que a gente tem visto disputas em Santa Catarina, no Ceará, a gente tem noticiado isso tudo. E o Nicolas, segundo o grupo de críticos dele, que está em torno do Eduardo Bolsonaro, o Nicolas teria seus próprios candidatos e uma agenda própria. Então, ele estaria, na visão deles, criando um grupo político, né? Poderia eleger várias pessoas desse grupo político nas eleições desse ano e chegar mais forte daqui a 4 anos para uma outra campanha, né? Que não sabemos qual vai ser a situação política, né, do país e de todos esses envolvidos, mas todo mundo vai tentando se posicionar desde agora. O que a gente pode afirmar é que o grupo em torno do Eduardo vê o Nicolas com desconfiança no momento, acha que ele tem uma agenda que vai para além do bolsonarismo e que, num dado momento, poderia tentar traí-los. No momento, porém, o Nicolas ele mantém o discurso de apoio ao Flávio, de apoio ao PL, a um candidato do PL, mas é isso, pano de fundo é a escolha dos candidatos para as próximas eleições. Em Minas, por exemplo, o Nicolas tem seus favoritos, que não necessariamente são os favoritos do grupo do Eduardo, e que não necessariamente são os favoritos do grupo do Valdemar Costa Neto, que quem é o presidente do partido e quem efetivamente assina, né, quem vai decidir. Então, a gente está acompanhando os passos dessa disputa por poder, que é frente a essa eleição e já as próximas. Rafa, para a gente finalizar, queria que você pudesse trazer uma análise de quem está diretamente em Minas. É óbvio que a gente sabe que o Nicolas Ferreira atualmente tem uma projeção nacional, mas ele ainda é deputado federal por Minas Gerais, vai ser novamente candidato, provavelmente a deputado federal por Minas Gerais. E eu queria que você pudesse trazer como é que anda a visão do eleitor de Minas em relação ao trabalho de Nicolas Ferreira. Você de fato acredita que vai ser uma candidatura, uma campanha muito fácil para ele? Rafa, eu acho que para deputado ele vai conseguir repetir aí uma votação expressiva. É o político mineiro mais seguido nas redes sociais, mais popular, que mais engaja, digamos assim, junto com, no campo dele, o Cleitinho, mas que provavelmente não vão disputar os mesmos cargos, né? O Cleitinho disse que quer disputar o governo de Minas, mas não se decidiu ainda, ou senão ele segue senador, e o Nicolas vai, tudo indica, ficar na disputa pela Câmara mesmo. Ele foi sondado pelo PL para talvez ser o representante do partido ao governo de Minas, seria aí um palanque fortíssimo para o Flávio no estado, mas o Nicolas não quis iniciar as conversas, ele acha que na carreira política dele esse não é o momento de ser governador de Minas, ele acha que, é por causa desse plano de ter projeção nacional, para ele é importante estar lá na tribuna da Câmara, do Congresso, fazendo seus discursos, falando para o Brasil inteiro. E Minas, como o Brasil, é um estado polarizado, a gente vê nas pesquisas, saiu uma Atlas Intel semana passada, a gente vê que os candidatos da esquerda e da direita estão brigando cabeça a cabeça, e o Nicolas também ele não escapa dessa polarização. Apesar dele ser extremamente popular, quando ele esteve lá em Ubai, Juiz de Fora, na época das chuvas terríveis que atingiram a região, mataram mais de 70 pessoas, houve um evento em que ele foi gravar um vídeo e teve pessoas que vaiaram ele, como depois o presidente Lula foi à mesma região e houve pessoas que criticaram. Nesse cenário polarizado da política brasileira que a gente vive, o político, na hora que ele coloca o pé na rua mesmo, ele tem pouca certeza do que vai acontecer, mesmo uma pessoa tão popular quanto o Nicolas. Vai parecer estranho o que eu vou dizer, mas eu sou otimista. O que quer dizer com otimista? Eu estou tendo certeza que vai ser uma eleição divertidíssima, animadíssima, e que bom que a gente está com você agora aí na nossa sucursal em Belo Horizonte para trazer essas informações, porque é sempre bom lembrar, você falou mais cedo, mas eu vou falar de novo. Minas, há muito tempo, é o estado que define a eleição. A gente sabe que quem ganha em Minas, ganha no resto do Brasil. Essa história vem desde muito tempo. E, claro, a gente vai acompanhar tudo com você aí
durante essa eleição que, assim, já começou, né? Já está certo que começou e a gente vai trazer todas as informações aqui. Obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. É isso. Aqui em Minas está pegando fogo e nem o Lula nem o Flávio Bolsonaro têm um palanque definido. Então, o Metrópolis vai trazer diariamente aí o desenrolar dessa situação. Olha, ainda falando sobre